Amém. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 5 diz: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, nesta peleja, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai de pé, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram, e dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Amém, irmão? Até aí é o nosso texto. Você pode sentar em nome de Jesus. Essa história é muito longa, e quanto mais longa, mais maravilhosa. Eu até compus uma canção há alguns anos atrás, baseado nessa passagem bíblica, né? Nesta peleja não tereis de pelejar, estai de pé, e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Depois eu vou recordar esta canção, de repente ela vai se apresentar aí na nossa igreja, para louvarmos e bendizermos o Senhor nosso Deus. Mas o fato é, irmão, que Deus é um Deus de estratégia. O que é a estratégia de Deus? Deus é aquele que pode chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. O que existe, ele pode fazer deixar de existir. Ele pode simplesmente mandar uma ventania destruir tudo, a terra abrir e tragar todo mundo, mas ele traça estratégias, porque as estratégias de Deus incluem a nossa fé. Deus simplesmente não sai fazendo qualquer coisa. Deus não poderia ter feito como fez com os midianitas, sem sequer mandar Gideão organizar um exército? Ora, claro que poderia, todo mundo sabe que poderia,
Mas ele não quis, ele quis que Gideão organizasse um exército, e quis que um povo com fé, disposto a morrer, imagina 300 soldados encarar 1 milhão, loucura. 300 soldados não, né? 300 camponeses, 300 camponeses encarar 1 milhão. O que Deus queria ver aí? A fé daquele povo, a postura de Gideão e daqueles 300, e com isso Deus ainda separa galardões. Então Deus não quer apenas nos salvar, Ele também quer nos galardoar. Ele preparou muita coisa para nós. Tem gente que está feliz da vida com a sua salvação. Irmão, salvação para mim já é coisa do passado, isso eu já conquistei, não abro mão dela. Eu estou em busca de outras coisas. Quando eu abro lá Apocalipse, eu vejo que tem uma turminha que canta o cântico de Moisés, e só eles podem cantar. Eu vejo que tem outra turma que senta à mesa das bodas do Cordeiro, e só eles podem sentar. Eu vejo que tem um grupo que estão debaixo do altar falando diretamente com Todo-Poderoso, e só eles podem fazer aquilo. Então, eu não quero só a salvação. Além da salvação que Deus me dá, Ele tem outras coisas para mim. Se Ele não tivesse outras coisas, opa, a salvação, beleza, está encerrada a história. Mas não, a Bíblia mostra que haverá um livro de obras. Obras significa o quê? Trabalho. Obra significa o quê? Fé, porque você só faz alguma coisa para Deus se você tiver fé que aquilo é para Deus. Ordens de Deus que são executadas. Então, Deus não separou para nós apenas salvação. Uma vez eu vi uma senhorinha na igreja batista dizer assim: ó, irmão, eu estou muito feliz, eu tenho meu negocinho, que eu vendo os meus docinhos, e dá para eu pagar as minhas contas, e eu já sou batizada nas águas, o meu nome está no hall de membros da igreja, eu já sou salva, pronto, eu não quero mais nada, eu já estou feliz na vida. Agora me pergunta se eu acredito que essa mulher entrou no céu. Como que estou feliz da vida? E o ide de Cristo? E o orai sem cessar? E o se levantar para desfazer as obras do diabo? Não, eu estou feliz da vida, o meu nome já está até no hall de membro da igreja. E se pegar fogo lá na secretaria da igreja e queimar a ficha dela, e agora, como é que fica? Que hall de membro, meu irmão? Vocês estão fritos, irmão, porque nenhum de vocês tem ficha aqui no hall de membro, mas tenha certeza, você está fichado no livro de Jeová, amém? É isso que importa, né? Aí quando eu saí da igreja batista, me excluíram. Aí um irmão encontrou comigo na rua: irmão, vai lá, porque vão te excluir. Falei: irmãos, estão perdendo tempo, eu já nem lembro mais daquilo, já fui. Diz para eles: pode excluir, não estou nem aí para isso não. Está parecendo excomungar, né? Que nem os tempos dos papas, Pio XVI e não sei quem mais. Tu vai ser excomungado, ai, o mundo vai cair em cima de mim, eu vou para o inferno porque eu vou ser excomungado. Eu nunca vi praga de urubu pegar em águia. Nunca vi, irmão. Nunca vi praga de urubu pegar em águia. Nunca vi. É o ditado popular, você deve conhecer muito bem esse ditado popular, né? O menor não consegue amaldiçoar o maior. Maldição só vem de cima para baixo, não vem de baixo para cima. E dizer que um batista vai amaldiçoar alguém porque excluiu do hall de membro, tinha outros nomes que eles dão lá, semelhante a excomungar, besteira. Irmão, Deus tem mais para você do que simplesmente a salvação. Simplesmente não, a salvação é algo muito grande, mas Deus tem mais. Se tem mais, vamos em busca de mais, amém? Você começou numa estrada, não para, meu irmão, não para. Eu só tenho um objetivo na vida, só um: servir a Jesus Cristo. Só tenho um. Já me convidaram para abrir negócio, já me convidaram para um monte, e já me convidaram para um monte de coisa. Eu falo assim: não. Mas vai ser bom, você pode até usar esse recurso para a igreja. Não. Eu só quero ser uma coisa nesse mundo, aquilo que Jesus me chamou para ser: pregador do evangelho. Só, não quero ser mais nada. Não quero enriquecer, não quero ficar milionário, eu quero pregar o evangelho.
Eu não quero ficar rico. Se amanhã depois Deus me der recurso para eu andar de limousine, BMW e sei lá que nome de carro caro tem por aí, Mercedes, tá bom, eu posso até andar, meu irmão, posso andar, é conforto, Deus está dando, se Deus me der um presente eu aceito, mas o que eu quero ser na vida é pregador do evangelho. Eu quero chegar e falar dessa palavra, seja para o camarada que está comigo na fila do banco, seja pela internet, seja onde for, só quero ser isso, pregador do evangelho. Não me interessa ser outras coisas, exceto se o Senhor Deus me ordenar que seja. Aí, obedecer é o meu lema. Você vê aqui que Deus, que poderia realizar tantas coisas, ele diz assim: vocês vão fazer o seguinte, não temam. Quando Josafá se desespera, porque não é para menos, segundo livros e uma série de expressões da Bíblia, a multidão que vem é inacreditável, e Judá está ali, como nós lemos aqui, nós não temos condições de resistir, Deus. O rei está dizendo, não temos como resistir, eles vão vir, eles vão arrasar com tudo, nós não podemos resistir a eles. Depois o rei vai dizer assim, eles vão levar nossos filhos para serem escravos, eles vão levar nossas mulheres para serem escravas, eles vão acabar com a nação, Deus, eles vão destruir a tua herança. Irmão, quando a guerra se apresentar para você, vai procurar saber qual a estratégia de Deus, porque a estratégia de Deus sempre é de vitória. Deus nunca traça planos de derrota. Até quando Deus disse lá no tempo de Jeremias, Jeremias, diga para esse povo, para entregar-se ao rei de Babilônia, ali estava a vitória deles, mas eles não aceitaram a estratégia de Deus. Deus não levou o povo para o Egito, e o povo não foi lá, como estava predito na profecia, que eles passariam 400 anos em terra estranha como escravos, e depois de 400 anos, ser levados para o Egito e passar a ficar lá como escravo, foi derrota ou foi vitória? Quem é o povo que tem a história de que o Mar Vermelho se abriu? Os escravos que saíram do Egito. Quem viu o anjo da morte quase dizimar uma nação? Os escravos que estavam no Egito. Quem viu a rocha dar água? Os escravos que estavam no Egito. Quem viu as codornizes baixar? Quem teve a glória da nuvem cobrindo de dia e a coluna de fogo esquentando à noite? Foram os escravos que estavam no Egito. Quem tem projeto de Deus, meu irmão, não é escravo, é rei. Tem que aceitar a estratégia de Deus. Tem que buscar até que Deus fale, tem que ter intimidade com Deus, para receber os sinais de Deus em momentos precisos. Às vezes você está numa situação, no meio da rua, seja onde for, e você se vê numa situação emergente, você não sabe o que fazer, e você às vezes diz assim, caramba, se eu estivesse em casa eu ia orar, para saber o que Deus tem a dizer. Não, se você já leva a sua vida de intimidade com Deus, ali na hora Deus te dá os sinais dele, e você já sabe o que fazer ali na hora. De repente você se levanta, ninguém entende nada, mas depois todos verão que verdadeiramente o Senhor é Deus na tua vida. Então, irmão, o rei está desesperado. Aí eles vão buscar, você vai ver, vão buscar profetas e etc, vão se reunir, uma série de situações acontecem. Aí Deus vem e diz assim no verso 17, nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Imagina a estratégia de Deus chegar para vocês assim, vocês não têm que pelejar, mas vem 1 milhão aí, mas vocês não vão ter que guerrear, mas vem 1 milhão, cavalos, camelos, espadas, escudos, arcos, lanças, flechas, vem 1 milhão aí, mas vocês não vão ter que pelejar. Aí quando o profeta abre a boca e entrega essa palavra, no verso 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra e adorou.
Por que Josafá se prostrou com o rosto em terra e adorou? Porque ele creu. É isso também que faz a diferença, irmão, nas estratégias de Deus. As estratégias de Deus, muitas vezes, para nós, igual assim, como diz a Bíblia, né? A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para quem é salvo e escapa, é poder de Deus. Então, aqui, olha, a mensagem de Deus foi uma loucura. Vocês desçam ao encontro deles e fiquem de pé, tenham postura, tenham atitude, fiquem de pé, e vocês vão ver o que o Senhor Deus fará. Loucura. Mas Josafá, ele creu. Quando ele creu, ele se prostrou e adorou e disse, quando ele levantou e falou, a vitória é nossa. Alguns olharam para ele, de repente, uns que não creram na profecia, e disseram assim, mas como que vai ser rei? Vem 1 milhão aí, como que nós vamos fazer rei? Josafá disse assim, não importa, a vitória é nossa. Mas como, rei, que a vitória é nossa? Foi Deus que falou? Se foi Deus que falou, assim será. Amém, meu irmão? Foi Deus que falou? Então o que é que nós temos que fazer? Vamos louvar a Deus. Vamos preparar o nosso exército para a guerra. Vai lá e chama todos os cantores, todos os que tocam, todos os que cantam. Rei, nós vamos para a guerra. O que é que os cantores vêm fazer com o instrumento aqui? Amém, irmão? Você tem que entender que guerra nós vencemos louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Junta aqui os cantores, e agora chama os guerreiros, põe os guerreiros todos atrás. Rei, nós estamos indo para a guerra. Como que nós vamos botar cantores com instrumentos musicais? Instrumento não fere, instrumento não mata ninguém. Vamos botar os cantores, os instrumentistas na frente dos guerreiros. Rei, tu pirou. Você sabe que quando você crê em Deus, meu irmão, você vira um louco e um fanático? É assim que o mundo te vê, se verdadeiramente você está disposto a apostar a vida em Deus. Você passa na rua e todos maneiam a cabeça, e todos se estremecem, e todos dizem, ali um louco, ali um fanático. Mas o que que eles veem do louco e do fanático? Todo dia, cada dia que passa, o louco e o fanático está crescendo mais e mais. É assim, simplesmente assim. O louco e o fanático está sempre bem, enquanto eles estão desesperados. O louco e o fanático está comendo na presença dos seus adversários, está atravessando o vale da sombra e da morte com Jeová caminhando consigo. Enquanto eles sucumbem, nós entramos em qualquer túnel e saímos do outro lado, atravessamos qualquer vale, atravessamos qualquer mar, porque cremos num Deus vivo, cujas estratégias jamais falham. Pega aí todos os cantores, agora nós vamos para a guerra. Você acha que alguns não disseram assim, o rei enlouqueceu? Você acha que todo mundo creu naquela profecia? Israel era um povo tão propício a crer em profecia, não era? Por que fizeram o que fizeram com Ezequiel? Por que fizeram com Jeremias? Por que atravessaram a espada e cerraram Isaías no meio? Não era um povo de crer tanto assim em profecia, meu irmão. Mas o rei creu, e o rei ordenou, tragam os cantores, e vamos para a guerra, dizendo, bendito seja o Senhor, a sua majestade é grande, o seu nome é de eternidade a eternidade, porque é Ele que dá o livramento. Vamos cantando essa canção, e vamos para a guerra. E lá saíram para a guerra, e foram, e os arqueiros, e as pessoas de espada, ninguém precisou lançar uma flecha contra o inimigo. Quando eles chegam no vale, que eles avistam os adversários, daqui a pouco vem um povo de outro lado, vem uma confusão, vem uma série de situações. Numa outra peleja, Deus manda um anjo, eles nem chegaram lá, e matou 185 mil. São as estratégias de Deus. Ele tem sempre os recursos para bater os teus adversários, sempre. Qual é o teu adversário? Uma pessoa, um exército, a fome, a nudez? Não faz diferença qual seja o teu adversário. O teu Deus te manda dizer hoje, Ele tem uma estratégia para derrotar o teu inimigo. Te manda repetir hoje, Ele tem uma estratégia para derrotar o teu inimigo.
Quando eles estão lá, para aí. Parou, todo mundo louvando a Deus. Todo mundo cantando, instrumento tocando. Quando o inimigo olha, aqueles israelitas malucos, eles vieram para a guerra cantando. Vamos contra eles. De repente sai uma turma do outro lado, é uma confusão danada. Exércitos se encontram, exércitos inimigos se encontram de repente naquele lugar. Resultado, Israel fica olhando. Daqui a pouco, quando Israel olha, não tem mais nenhum corpo se mexendo. Se mataram entre si. Loucura. Se mataram sozinhos. Diz a Bíblia aqui que Israel, durante 3 dias, esteve lá para carregar os despojos, as riquezas, tudo que eles tinham de ouro, de prata, armas, tudo. Durante 3 dias Israel precisou caminhar até aquele lugar para trazer as riquezas, sem sequer levantar uma espada. Aprende a lição, meu irmão. Não é o teu braço da carne que te dá a vitória, é o teu Deus. Em que Josafá creu? Em uma palavra. Uma palavra, irmão. Nós temos 66 livros para crer e saber que o nosso socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. O nosso Deus é um Deus verdadeiramente de estratégia. Quando Josafá recebe a palavra, o que ele faz? Adora, se prostra e adora, e não está mais se importando com nada. Ele já se levanta dali convicto. Dentro dele ele sabe que vai para aquela situação como o profeta disse, e que vai voltar de pé, sem que nenhum cabelo de um daqueles dali pereça. Deus não dá a vitória pela metade, Deus dá a vitória completa. Tu vai para a guerra e é Deus que determina quantos guerreiros ele vai levar para si, que ele quer levar, e como ele vai abater o inimigo. Tudo está escrito na estratégia de Deus. O nosso Deus é um Deus de estratégia, e nenhuma das suas estratégias, nenhum dos seus planos jamais será frustrado. Você vê que no verso 20, aqui no verso 20 diz assim, olha: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para o destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Imagina uma situação dessa. Quem poderia supor que havia esse projeto de Deus, que essa estratégia de Deus estava esquematizada? Irmão, hoje você pode estar vivendo uma guerra, pode até estar com medo dela, mas se você encarar a situação, o teu Deus já traçou a estratégia que você vai colher a vitória. Só vê a vitória aquele que não foge da guerra. Só vê vitória aquele que não foge da peleja. Irmão, não ouse você pensar que Geração Jesus Cristo vai se transformar numa igreja. Nós não somos uma igreja. Não ouse você pensar nisso. As coisas vão apertar. Olha, eu já vinha dizendo isso. Tem pessoas que estão assistindo as mensagens antigas. Poxa, pastor, há anos você disse que isso ia acontecer, agora está acontecendo. Isso ia acontecer, está acontecendo. Irmão, Deus nos chamou para uma revolução. Eu sou Elias e eu vim para restaurar todas as coisas. Todas! Imagine qualquer segmento da sociedade, religioso, político, filosófico. Eu vim para ter palavra contra tudo e contra todos. Não vai escapar nada. E não ouse você pensar que o meu Deus me tem deixado no silêncio. Não ouses pensar nisso. Essa igreja
que nós chamamos de igreja, porque temos que chamar de igreja, mas jamais será uma igreja na visão lá de fora. Quem vem para cá é para morrer pelo Evangelho. E é assim que nós conquistaremos a própria vida, dispostos a morrer por Cristo Jesus. Aquela placa lá fora não é à toa, não. É ensinando a morrer por Cristo, porque é esse o lema da atual dispensação. E olha, eu acredito que essa dispensação não muda mais. As coisas vão ser muito enfatizadas, muito esclarecidas, e o Espírito que dá entendimento está neste lugar. Portanto, irmão, pare no teu canto direitinho e procure, se é que você crê que há um Deus nos céus que comanda sobre a terra, procure entender o projeto desse Deus para a sua vida. Jesus Cristo neste lugar não chama membros, ele chama guerreiros, ele chama pessoas dispostas a verdadeiramente morrer pela verdade, pela justiça, pela integridade, e pessoas que não têm medo de nada, porque quem dá passo para trás jamais contempla o que Deus tem para realizar com os seus adversários. Desde que fundamos essa igreja, eu não sei o que é derrota em absolutamente nenhum segmento da minha vida. Fundamos esta igreja, Deus nos deu prosperidade financeira, Deus nos deu a casa, Deus nos deu o carro, Deus nos tem dado vitórias no sistema jurídico, Deus nos tem promovido o Evangelho, o nome da igreja, o meu nome Deus tem promovido, até o meu nome Deus tem promovido. Nenhum de nós quer promoção do seu nome, mas Deus nos honra a tal ponto, que pessoas atravessam o Oceano Atlântico para vir aqui me entrevistar. É porque o nome está causando muito impacto. Ninguém vai sair dos Estados Unidos para subir esse morro para entrevistar um moleque qualquer. É porque o nome desse moleque está repercutindo violentamente. E é isso que Deus tem feito conosco. No Brasil, as televisões têm até medo de me entrevistar. A repórter da Globo falou para mim, na emissora está proibido tocar no teu nome. Deus foi e levantou gente da Alemanha, gente da França, da Holanda e dos Estados Unidos. O que eles acharam que poderiam abafar, Deus abriu as comportas. Pastores dos Estados Unidos telefonam para cá, porque ouvem falar as mensagens. O mundo inteiro vai ter que ouvir as pregações de um tal Tupirani. O mundo inteiro. Nenhum de nós quer o seu nome exaltado, mas nós sempre lembraremos que Jesus Cristo falou a respeito de um homem, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que aquele. Ele queria? Não. Ele disse o quê? Importa que ele cresça e eu diminua, mas Jesus falou assim, não, tu vai crescer junto comigo. Enquanto houver evangelho a ser pregado, Jesus Cristo é pregado, João Batista é lembrado, Ezequiel é lembrado, Isaías é lembrado, Pedro, Paulo, Tiago e João, todos aqueles que andam com Cristo, assentam-se no trono com Ele, é promessa dele. Então, meu irmão, vá em frente, lute, não queira ser um membro da igreja Geração Jesus Cristo. Algumas pessoas se convencem, não, aqui está falando a verdade, aqui não pede dinheiro, aqui não tem exploração, aqui não tem comércio de exploração, tá, meu irmão, mas isso não é o bastante para te fazer um guerreiro. Um guerreiro na tua vida não é pelo que eu administro aqui dentro, é pelo que você administra dentro de você, com a permissão, com a graça do Espírito Santo. Se levanta, não aceita ficar mortinho num banco, não. Entenda que Deus tem um projeto para você, e esse projeto é grande, ele é ao nível do poder do Espírito Santo. Se não, meu irmão, você é daí para baixo, mas a minha luta aqui é que você seja daí para cima, que você cale todos aqueles que te questionar, que você envergonhe aqueles que querem fazer você ser extinto. Deus sempre deixará o seu nome sobre a terra como espada para provocar os adversários. Então, meu irmão, o rei se prostra e adora porque ele creu. Ele creu. Então, adore, se prostre,
Creia. É assim que as coisas funcionam. Porque colocar cantores à frente dos guerreiros, ora. Mas tem um detalhe. Examinando a Escritura, você não pode imaginar que a atitude desse rei tenha sido totalmente aplaudida por todo mundo, não. Nunca ouses você pensar que quando um rei de Israel tomava alguma decisão, ou algum líder levantado por Deus, que todo mundo concordava com isso. O exemplo é Gideão, que tinha 32 mil, quando Deus vem e aperta, sobram apenas 300. De 32 mil para 300, ora, isso é uma coisa absurda, menos de 1%, bem menos de 1%. Ou seja, não ouse você pensar que quando Deus dá uma direção, que todo mundo está de acordo. Ou seja, Josafá não encarou. Acredite, alguns chegaram para Josafá: Josafá, você tem certeza do que tu está fazendo? Josafá, você tem certeza que é isso mesmo? Nós vamos para esse monte, com essa multidão de gente aí, com um instrumento na mão, sem nenhum escudo, sem nenhuma espada. Josafá, você não está levando esse povo para a morte, não? Josafá, você não está provocando o extermínio de Israel, não? Josafá, veja bem o que você está fazendo, Josafá. Um líder, meu irmão, tem que aprender a ouvir o som da voz de Deus, para que quando ele ouça, ele não tenha dúvida, e ele encare todas as adversidades. Geração Jesus Cristo existe porque eu, pastor Tupirani, sou um cara terrível. Não pensa você que um dia eu recebi incentivo de alguém. Não, é isso mesmo, faz isso, funda a igreja. Tá. Não, meu irmão, não ouse você pensar isso. Não ouse você pensar isso. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Deus teve misericórdia. Antes de fundar a Geração Jesus Cristo, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Hoje, tudo que eu faço aqui é porque primeiro ouvi a voz de Deus, que se processa de várias maneiras. A voz de Deus se processa de várias maneiras, mas eu aprendi isso, eu aprendi a receber esse sinal dentro da minha alma, do meu espírito, eu aprendi, faço, e quando faço, alguns vão embora, mas o ministério permanece firme, e Deus falando a cada dia, a cada manhã. Irmão, quem poderia supor que quando Deus tirou Moisés, mandou Moisés tirar o povo de Israel lá do Egito, que Deus fosse guiar o povo por um mar vermelho? Que estratégia é essa? Dizem os historiadores que quando Faraó, depois que passou o impacto da morte dos primogênitos, alguém chegou para Faraó e disse assim: rei, Israel está a caminho do mar. Aí que o rei do Egito, Faraó, disse assim: então esse Deus dos hebreus não é um Deus bom em estratégia de guerra, porque guiou o seu povo pelo caminho do mar? Ou seja, rochas de um lado, areia e o mar, não tem para onde fugir, não tem para onde escapar, porque Faraó estava pensando que Israel estava fugindo. Israel não estava fugindo, Israel estava seguindo a direção de Deus. Irmão, muitas vezes os teus inimigos vão pensar que você está fugindo, vai pensar que você está com medo. Às vezes quando Deus te manda calar, eles vão pensar que você está intimidado. Eles vão te olhar muitas vezes com a capa de cordeiro e não vão conseguir enxergar que dentro de você existe um leão. Muitas vezes é assim, meu irmão. Até a hora que Deus diz assim: põe o cordeiro de lado, ruge como leão. Aí eles vão ver que você não se curva a nada, não se cala para ninguém. Você não tem medo de nada. Um ministério desse que encara delegado, que encara polícia, que encara traficante. Eu estava na Praça da Bandeira, os traficantes mandaram um recado, e eu, resumindo, eu estou vivo para contar a história, eles não estão. Esse ministério não tem medo de nada, meu irmão. Eu fui forjado no calor da batalha. Eu fui forjado, meu irmão, na espada de Jeová. Eu fui forjado por Deus para esta grande e terrível obra que nenhum homem antes de mim a pôde realizar. Eu fui forjado para daqui para frente a igreja de Cristo ser notória como os perturbadores de Israel e do mundo.
Não deixe de assistir a mensagem passada com todo carinho. Não deixe. Eu fui chamado, meu irmão, para fazer diferença na terra e não para ser igual a ninguém. Eu não fui chamado para ser igual a ninguém. Eu não posso jamais, nunca ninguém vai me comparar a um assembleiano ou um batista. Quando se ouvir falar no nome Geração Jesus Cristo, todo mundo vai saber que são diferentes. Época de eleição, época de política. Aqui a igreja tinha 8 congregações. No bairro de Santo Cristo existiam 8 igrejas aqui, contando conosco. Vinham os políticos e visitavam 7. Quando perguntar, tem mais alguma igreja por aqui no bairro para eu entrar, fazer minha campanha? Alguém dizia assim, não, tem uma ali em cima, mas lá é bom o senhor não ir não, porque o pastor de lá não aceita político. Não, mas eu vou lá conversar com ele, eu vou expor para ele, mostrar as minhas boas intenções, e as pessoas dizem assim, não vai lá. Político de boa intenção deve ter muito, no inferno. Essa igreja jamais vai se manchar com político. Enquanto eu viver, essa igreja não se mancha com político. Eu não vim para ser igual, eu vim para ser diferente. Eu vim para crer no Deus invisível. Eu vim para tratar Deus como mais intimamente do que eu trato quem eu vejo. Eu posso duvidar, meu irmão, da tua existência, mas jamais duvidarei da existência do Deus que eu sirvo. Eu posso olhar para você e achar que você é um fantasma, mas Deus para mim, Ele é real. Eu não tenho dúvida do Deus que eu sirvo. Pode vir um exército contra mim, o meu sorriso não vai escapar dos meus lábios. Pode se levantar quem quiser, juiz, promotor, delegado, milícia. Não tenho medo de nada nem de ninguém. O líder de todo o sistema se chama Satanás, e até ele tem medo de mim. Porque ele sabe a quem eu sirvo, e ele enxerga a glória que resplandece na minha vida. Quando Faraó olhou e disse, o Deus dos egípcios não conhece de estratégia, Deus estava falando assim, engano seu, eu estou justamente traçando uma estratégia para destruir todo o teu exército. Quando o inimigo disser, meu irmão, que você não sabe de nada, que você não é capaz, que você não tem condições, que você é um pobre coitado, que você está perdido entre o mar e a cordilheira, o teu Deus está dizendo que você é ovelha na palma da mão dele e ninguém te poderá arrebatar. O teu Deus é Deus de estratégia e traçou para você um plano de vitória. Viva Cristo plenamente. Porque muitos que saíram deste lugar estão lamentando amargamente e não podem voltar, porque se voltar eu ponho para fora. Muitos estão chorando amargamente, mandando recadinho por vários caminhos. Eu digo, não volta não. Porque nem sempre se tem duas oportunidades. Então, meu irmão, busca, clama. E Faraó diz assim, vamos trazer os nossos escravos de volta. Meu irmão, é a ilusão do mundo. É a ilusão de um sistema. Achar que todos são escravos. Sabe por quê? Porque eles não enxergam Deus. Aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará e já não estará mais sujeito ao que esse mundo possa processar. O que sucede ao mundo não sucede à igreja do Deus vivo. O teu DNA pode estar marcado para um câncer, mas o projeto de Deus já cancelou isso. O teu destino poderia estar marcado para um acidente, para o teu carro capotar, para uma bala perdida te destruir, mas Deus já traçou um projeto, transformou a morte em vida, a maldição em bênção. Não importa onde você mora, no lugar mais perigoso do mundo, com teu Deus, ali é o lugar mais seguro do mundo.
O teu Deus é um Deus de estratégia e Ele já traçou um projeto que você não ficará envergonhado e frustrado para sempre. É Ele que olha para você, te estende a mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O teu Deus é um Deus de estratégia. Não seja bobo. Não perca as estratégias de Deus na tua vida por causa de nada. Sabe o que é nada? É nada. Não vale a pena viver neste mundo sem Deus. Não vale a pena viver nesse mundo sem a graça. Não vale a pena viver nesse mundo sem ter as asas do Altíssimo sobre ti. Israel está lá. Vem o Egito. Moisés. Agora você vai entender o que eu estava falando ainda há pouco. Moisés, o exército de Faraó vem aí. Que distância? Meio-dia. Meio-dia? 6 horas? Ó, Moisés, eles estão a 6 horas de distância. Dá para ver lá distante no deserto, né? Sem montanha, sem nada. Dá para ver uma distância imensa. Ó, Moisés, dentro de 6 horas eles vão estar chegando aí na gente. Ora, todo mundo viu Deus mandar as pragas. Todo mundo viu Deus despojar o Egito. Todo mundo viu gafanhoto, mosca, rã, o rio se transformar em sangue. Todo mundo viu o anjo assassinar os primogênitos. Mas quando ouviram a notícia: o exército de Faraó está vindo aí. Pô, Moisés, foi para isso que tu nos trouxeste aqui? Para cair morto nesse deserto? Não era melhor nós termos ficado lá no Egito como escravos, comendo melão e cebola? Quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito. Pelo menos lá tínhamos o que comer. Tinha pelo menos lá, sabe o que? Sepultura para nos enterrar. E agora nossos corpos vão ficar mortos aqui nesse deserto? E caíram em pranto. Imagina, meu irmão, o coração de um líder. Moisés olhar e dizer assim: caramba, mas vocês já esqueceram do anjo da morte que matou os primogênitos? Vocês já esqueceram do Deus que mandou os gafanhotos, e os egípcios sequer puderam vencer os gafanhotos? Vocês estão esquecendo das rãs, que os egípcios não conseguiram vencer nem as rãs? Vocês estão esquecendo dos piolhos, que os egípcios não conseguiram vencer nem os piolhos? Aí vê aquele povo todo chorando, pranteando, jogando terra para o alto. Ah, quem dera nós tivéssemos no Egito, pelo menos tínhamos sepulcros para os nossos filhos, nossas mulheres, nossas crianças. Moisés olha tudo aquilo, Moisés se desespera, e Moisés vai fazer o que não era hora de fazer. Moisés bota o rosto em terra e diz: Senhor, venho aí. Deus interrompe e diz assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, porque eu já tenho uma estratégia. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. Irmão, qual o perigo que vem contra a tua vida? Deus já tem uma estratégia para aniquilá-lo. Mas a estratégia é o impossível. Ninguém imaginou que aquele mar fosse abrir. Você tem que aprender a servir o Deus do impossível, meu irmão. Nosso Deus não é natural. Eu não ando no natural. Um homem natural não encara delegado. Um homem natural não encara o sistema judiciário. Um homem natural não encara a maçonaria. Um homem natural não encara falsos pastores que estão todos mancomunados. Eu não ando no natural. Você não pode andar no natural. Você tem que andar no sobrenatural. Você tem que arrancar Deus do céu e trazê-lo para junto de ti. Você tem que andar com Deus como alguém que você vê, e além do que você vê, se sente dentro de você. Não duvide das palavras de Deus, credibilize-as até o fim, até o teu último fôlego de vida. Porque ainda que tu morras, viverás.
quando o exército vem: Moisés, e agora? Para onde nós vamos? Vamos caminhar, Deus está mandando caminhar, ainda tem um pedaço de chão para caminhar, vamos caminhar. Daqui a pouco lá vem o exército de Faraó, quando eles: Moisés, vamos ser alcançados. Daqui a pouco cai uma nuvem negra, uma parede negra na frente do exército. Olha a estratégia de Deus. E os egípcios não podiam caminhar. Como que você vai caminhar se você coloca a mão diante do teu rosto e você não enxerga a tua mão? Como que você vai caminhar no exército? Aí começou carro de um bater no outro, cavalo de um trombar no outro, um esbarrava no outro, breu total, sem nenhuma luz, sem nenhuma fagulha de luz. Enquanto isso, Israel está andando em plena luz do dia. O teu Deus é o Deus de estratégia, meu irmão. E todos os seus planos são vencedores. Ele pode tudo, realiza todas as coisas. Eu não sei se você está sendo edificado, meu irmão, mas eu estou. Eu vou sair desse púlpito hoje uma nova criatura. Eu vou sair desse púlpito hoje um novo homem. Quando eles estão: o que vamos fazer? Daqui a pouco as trevas somem. Lá estão os israelitas, vamos atrás deles. Daqui a pouco o anjo vai lá e pega a roda do carro e arranca. Os carros na frente começaram a travar e atrapalhar os de trás. O anjo foi lá, arrancou uma roda, foi no outro carro, arrancou outra roda. Eles não podiam caminhar. Não dá para pular um cavalo por cima de carroças no meio do caminho. Mas os inimigos estão logo ali, mas a estratégia de Deus não permite que os egípcios alcancem os israelitas, os seus inimigos. Chega uma hora que Deus falou assim: tá bom, agora eu vou deixar. Moisés, estende o cajado. Você tem fé, meu irmão? Estende o teu cajado. O cajado é a tua palavra, a palavra que Deus te deu, aquilo que você tem. Estende o teu cajado aí. Moisés, estende o cajado. Deus mandou um vento, e aquilo foi um milagre, irmão, inacreditável. Diz a ciência que ali não aconteceu isso, ó. Parou a água aqui e a de cá secou. Não. Deus abriu um caminho no meio do mar. Impossível do impossível. A própria água daqui que deveria correr, ela não correu. Ela ficou parada. Você tem ideia do que é isso? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: esse Deus do qual eu estou falando é o Deus que nós servimos, é o Deus que está presente aqui em nosso meio, é o Deus que diz que te ama, que morreu na cruz por você. O que mais Ele não fará? Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha a estratégia de Deus. Moisés estende o cajado, veio um vento, começou a soprar em cima da água e começou a dividir o mar. Quando Moisés olhou, começou a rir: Israel, vamos! Enquanto isso, tem trovão, tem raio caindo em cima dos cavalos dos egípcios, e eles querem ir adiante, mas a terra treme, acontece um monte de coisas, e eles não conseguem ir adiante, suas carruagens estão quebrando. Daqui a pouco Israel está atravessando o mar, Deus libera os egípcios, e eles vêm, ficam com medo, mas acabam entrando no mar. Quando Moisés atravessa o povo todo, lá do outro lado, Deus diz assim: agora estende o cajado novamente. Deus não podia ter simplesmente fechado a água? Não, Moisés, você sobre na pedra e estende o cajado. Porque se Moisés não tivesse fé para subir na pedra e estender o cajado, Deus não ia operar nada. A estratégia de Deus inclui você e eu. Inclui você e eu. Seja valente, seja ousado. Enquanto você estiver respirando o fôlego da vida, desafia tudo. Desafia tudo. Com a verdade, integridade e justiça, com a regra da palavra, desafia tudo.
Moisés, sobe na pedra, estende o cajado. Moisés subiu na pedra, fez parte da estratégia de Deus, estendeu o cajado, Deus cessou o vento, as ondas chaparam uma na outra, matou milhares de guerreiros. Vai lá na internet, está tudo lá, as filmagens do fundo do mar, das carruagens egípcias, está tudo lá para quem quiser ver. Não importa que os falsos cientistas dizem, isso não aconteceu, ainda que eles digam que não aconteceu, essa voz que fala dentro de nós é muito mais forte, aconteceu e foi exatamente assim. Meu irmão, o teu Deus é o Deus de estratégia. Para nós concluirmos, eu quero que você vá a Isaías 36, depois de Salmos, antes de Jeremias, Isaías 36, verso 4, diz assim: Rabsaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Olha o que os inimigos dizem para nós. Vocês confiam apenas em quê? Palavras. Sim, nós confiamos apenas em palavras, mas palavras daquele que vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós confiamos apenas em palavras, não precisamos de armas, não precisamos de deixar que a nossa fome e sede de justiça se torne a tal ponto de nós querermos fazer justiça com as próprias mãos. Porque muitas pessoas hoje que estão aí em muitos segmentos da sociedade empunhando arma, é porque eles querem fazer justiça. Mas não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é confiar em palavras, porque a palavra desse que vela sobre a sua palavra disse, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Concluímos capítulo 37 aí de Isaías, verso 5. Verso 5 diz: Foram a Isaías, foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim, eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O inimigo foi lá, afrontou Israel, afrontou com tudo que você possa imaginar, com toda a força dos seus carros, dos seus cavalos, das suas armas, afrontou com tudo. Deus falou assim, não tema não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ouvir o que não existe, e ele vai fugir por um som que não existe. Eu vou fazer ele ouvir o que não é real, e com isso eu vou impeli-lo a ir para um determinado lugar, e lá eu vou fazê-lo cair a espada na sua própria terra. Olha a estratégia do teu Deus, meu irmão. Ele pode fazer que os teus inimigos vejam o que não existe, ouçam o que não existe, e também pode fazer com que os teus inimigos vejam o que existe. Entendeu? Quantas experiências de servos de Deus em situações difíceis, em que missionários, obreiros estão numa situação, daqui a pouco alguém vira para eles e diz assim, vocês dois aí, vocês estão fazendo aí? Vai para tal lugar. O homem, dois, eu estou aqui sozinho, e lá vai ele. É o anjo de Deus impelindo as situações. Um missionário estava para passar numa alfândega para transportar a Bíblia, contrabandear a Bíblia,
né, para alguns pastores assembleanos, que isso, contrabandear a Bíblia, isto é ilegal. E quem foi que disse que a igreja é legal na visão do mundo? A igreja tem que ser mesmo marginal. A igreja obedece ordens do alto, não ordens da terra. A igreja não anda por documento, a igreja anda por fé, por escritura. A igreja não tem documento. Olhar, passou, chegou na alfândega, o homem cheio de Bíblia na mala. Quando o guarda olha, vocês dois aí, estão indo para onde? O homem, dois? O homem sozinho dentro do carro. Dois? E o guarda dizendo, para onde vocês dois vão? Para qual cidade vocês vão? Aí o homem falou assim, eu vou para a próxima cidade, ali, tal lugar. Tá, então vai logo, vai logo. O que você está carregando aí na mala? Abre a mala para eu ver aí. Aí o homem falou, e agora? Cheio de Bíblia na mala. Quando o homem foi lá, abriu, rapaz, esses tomates já estão maduros, para onde você está levando esses tomates? Deus faz os teus inimigos verem, meu irmão, o que não existe. Tu está com medo de quê, meu irmão? Do que você está com medo? Quando eu digo aqui, irmão, meu dicionário está faltando uma palavra. Medo. Não tem no meu dicionário. Rapaz, para onde vocês vão com esses tomates todos? Não, vão ali para a cidade e tal. Mas não vai dar tempo, corre, senão esses tomates vão apodrecer todo. Fechou a mala, vai embora, vocês dois podem ir. Não era nada de dois, só tinha um e lá não tinha tomate, só tinha Bíblia. Jesus, eu estou apavorado dessa situação. Meu Deus, que medo, irmão. Vem morar uma semana aí comigo, que eu vou te contar umas historiazinhas, para ver se o teu medo vai ser extinto. Ou então vai lá na internet, eu estava vendo, tem lá uns testemunhos bons que nós botamos há algum tempo, você clica lá, tupirani.com, aí abre lá um monte de coisa, aí tem pasta de testemunho, tem coisas diversas, tem coisa, meu irmão, que se uma pessoa estudar ali 1 ano, se ela continuar com medo de alguma coisa, então é porque realmente o cérebro dela não é capaz de captar os fatos da vida. O teu Deus é um Deus de estratégia. E a estratégia que ele tem para a sua igreja não é de derrota, é de vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja? Então o inferno inteiro não pode te deter. Até aqui. Nos tem ajudado, Senhor.